Ok, vamos lá para Romanos capítulo 10. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Romanos capítulo 10. Nós estamos já entrando para o meio, para o fim daquilo que é a mensagem central que nós estamos aqui aprendendo sobre essa carta tão preciosa. E estamos no capítulo 10 e hoje eu quero te chamar a atenção a despeito do chamado da fé. A Bíblia fala sobre o chamado da fé. E Romanos 10, ele fala sobre isso de maneira muito específica, quando, de modo especial, eu quero ler inicialmente com os irmãos os versos de 9 a 11, a despeito do chamado da fé em Cristo Jesus. Romanos 10, versos 9 a 11, diz assim a palavra de Deus. Você que não está com uma Bíblia, você pode acompanhar aqui nos slides. Nós temos o propósito que você possa compreender a mensagem que o Senhor tem a falar ao seu coração. Mesmo que você não seja um cristão confesso, você é um ouvinte que precisa compreender aquilo que Deus há de falar ao seu coração. Abra sua mente, fique atento, o Senhor há de falar com você. O texto diz assim: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, como está escrito: todo o que nele confia jamais será envergonhado. Amém? Gente, Jesus, ele desenvolveu a ilustração da evidência externa de um fato externo. E o apóstolo Paulo, aqui em Romanos, ele está aproveitando essa ilustração para tornar isso mais evidente para os seus ouvintes. Naquela circunstância, o povo da igreja de Roma, e não é diferente aquilo que Deus há de falar aos nossos irmãos e amigos aqui na Reviva. A ilustração que Jesus sempre usou do contexto agrícola, de uma árvore, uma ilustração lúdica para que a gente consiga visualizar, vislumbrar uma doutrina que talvez possa ser para você um pouco densa, um assunto meio chato. E a gente não quer que a Bíblia seja uma mensagem pesarosa, chata para você. Foi por isso que Jesus falou em parábolas aos seus discípulos. Ele aguçou o lado lúdico nosso para que a gente compreenda e a gente consiga enxergar. Foi por isso que Jesus disse: olha, a boca fala do que está cheio o coração. Ele está falando de uma evidência externa, de uma situação, de um fato que acontece internamente dentro de nós. E nessa situação, Jesus ele estava falando em relação a uma acusação que os líderes religiosos da época estavam fazendo, uma acusação aos discípulos e ao próprio Jesus, quando Jesus e os discípulos estavam num pomar comendo sem a purificação religiosa do povo de Israel do Antigo Testamento. Em que Jesus disse então: olha, o Senhor Deus está nos mostrando que há uma lei espiritual muito maior do que os rituais antigos, antiquados do Antigo Testamento, em que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai do seu coração. Em que ele vai ilustrar a ideia de que o coração é como se fosse a raiz de uma árvore que dá os seus frutos. A raiz é o coração e a árvore é o comportamento externo que expressa aquilo que está na raiz. E como nos ensinos de Jesus, Paulo vai destacar aqui também que as palavras de uma pessoa é um reflexo, é uma evidência do que está acontecendo no seu coração. E Paulo começa falando sobre o chamado de Deus a todos. Ele desenvolve isso aqui nessa porção, nessa seção aqui de Romanos no capítulo 10, e eu queria te chamar a tua atenção para o versículo 13 em diante. Vá comigo para o versículo 13, Romanos 10, versículo 13, quando ele vai dizer: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Então Paulo aqui ele estabelece e deixa claro que precisa haver uma declaração, uma evidência externa de uma convicção interna. Ele diz, porque todo aquele que falar, declarar o nome do nosso Senhor, este será salvo. Versículo 14, como pois, então invocarão em quem não creram? Como que as pessoas vão crer em alguém que não teve nenhum tipo de declaração? Como que as pessoas vão invocar em quem não tem nenhum objeto de crença? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? Eu vou crer numa pessoa que eu não sei quem ela é, eu não sei por que ela veio, qual o propósito dela, e como ouvirão se não houver quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Paulo então aqui, nessa sessão dos capítulos aqui 10 e 11, quando ele vai a partir do capítulo 12, ser mais prático, em que ele vai retirar do nosso coração algumas ações muito práticas, ele está aqui nesse processo de transição, deixando bem claro, Deus levanta profetas, Deus levanta mensageiros para levantar a bandeira da mensagem do Evangelho, para que não haja ninguém diante de Deus no dia do juízo que possa declarar, ora, eu não sabia, ora, eu estava ignorante quanto a qualquer tipo de conhecimento e entendimento a respeito da existência de um Deus. E isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. No entanto, Paulo está falando aqui à igreja de Roma, em que boa parte daquela igreja era uma igreja constituída de judeus convertidos a Cristo, e que estavam sendo perseguidos pelos israelitas não convertidos, que na concepção deles haviam rejeitado o Deus do Antigo Testamento, seguindo a um mercenário, em que Jesus era apenas um homem, nos seus desvaneios, que estava desviando o povo de Deus da verdade. E muito pelo contrário, Jesus, ele veio para cumprir todas as promessas de que Deus enviaria o Messias Salvador ao mundo. Agora, o exemplo da rejeição de Israel é o exemplo negativo de todo religioso que se apoia em tradições humanas da religião e negam a possibilidade de afirmar que Jesus Cristo é o Salvador e o Senhor, o Messias prometido de Deus para a humanidade. Volta comigo a sua atenção lá para o versículo 2 de Romanos 10, e você vai perceber isso. Paulo vai dizer, pois, eu dou testemunho que eles têm zelo por Deus. Eles quem? O povo de Israel do Antigo Testamento, os religiosos da Bíblia lá do Antigo Testamento, aquele povo mas que o seu zelo não se baseava no conhecimento. Paulo dava testemunho de que eles tinham zelo por Deus, mas que esse zelo não era um zelo baseado no entendimento e no conhecimento de que toda lei, o fim de toda lei é Cristo, que apontava para a graça do Filho de Deus, unigênito que viria ao mundo. Tudo apontava para Cristo, mas eles não estavam enxergando isto. E eles não declaravam, eles não afirmavam verbalmente. Alguns dentre eles, por exemplo, o Nicodemos de João capítulo 3, ele até tinha no seu coração uma inclinação a pelo menos considerar que Jesus talvez fosse. Há características de ser o Messias de Deus, mas ele nunca confessou verbalmente com suas palavras. Eu queria que você voltasse então agora, a partir disto, para os versos 9 em diante, e eu quero trazer aqui uns detalhes e algumas observações importantes aqui
quando o texto fala, por exemplo, confessar com a boca e crer no coração. Confessar com a boca tem a ver com o crer que Jesus é Senhor. E o crer no coração tem a ver com a aceitação, o reconhecimento de que Ele ressuscitou dentre os mortos. Eu confesso a Jesus, Paulo está dizendo, você precisa confessar que Jesus é Senhor, e isso tem a ver, falando para os nossos irmãos do passado, eles precisavam reconhecer que Jesus era o Javé do Antigo Testamento, que na expressão do Novo Testamento é o Kyrios, o Senhor, que era usada para o César o Grande do Império Grego, para o imperador, na verdade o César, o imperador romano, e para o imperador alexandrino lá do contexto da Grécia. A eles era dado o título dos Kyrios, o Senhor, que eram reconhecidos como deuses. E que para o povo de Deus, Javé, Yahweh, é o Deus criador de todas as coisas. E reconhecer Jesus, na expressão aqui, Kyrios, é reconhecê-lo como Senhor de todas as coisas. Que o propósito é apontar para Jesus como o Messias. E essa ideia de confessar com a boca que Jesus é o Kyrios, é o Senhor para a nossa salvação, tem como propósito apontar Jesus como Messias, como uma evidência externa da profissão da nossa fé. E eu não sei se você, quando você já leu esse versículo, eu não sei se você notou uma proposital inversão aqui do apóstolo Paulo, quando ele coloca confessar com a boca Cristo como Senhor, antes do crer no coração. Porque, naturalmente, nós cremos primeiro no coração e confessamos com a boca. E essa inversão está indicando um ato único, como se fosse uma única moeda que tem dois lados. Não importa o que vem antes, o que vem depois. Precisa acontecer o crer no coração e o confessar com a boca. E o crer com o coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos tem como propósito apontar para a divindade de Jesus. Assim como o próprio Jesus ressuscitou Lázaro para testificar a sua divindade, o seu poder. Mas Lázaro ressuscitado voltou a morrer. Mas Cristo ressuscitou para viver para sempre. Amém? E a ideia que nós temos aqui é que nós cremos em nosso coração que Deus opera grandes milagres. E que em Cristo nós temos o reconhecimento de que Ele ressuscitou dentre os mortos, e eu creio no meu coração, e essa é a minha experiência interna, isso é uma convicção do meu coração, eu creio no meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, não há mais dúvidas na minha alma a despeito de quem é Jesus. Ele é aquele que ressuscitou depois de 3 dias sepultado e veio dos mortos, ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus, está à destra do Pai, reinando e governando para sempre. Veio como homem, humilhou-se como homem, serviu como homem, amou como verdadeiramente homem, morreu naquela cruz verdadeiramente como homem e ressuscitou dentre os mortos verdadeiramente como Deus o é, como a segunda pessoa da Trindade, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Médico dos médicos, o Alfa e o Ômega, o autor e o consumador da salvação. Então, Paulo está dizendo o que para mim e para você? Você já creu em seu coração que Jesus
ressuscitou dentre os mortos? Há alguma dúvida, há alguma brecha no teu coração a despeito do Evangelho que diz que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e vive para sempre? Essa é a tua evidência, essa é a tua experiência interna, de convicção, de fé. Por isso eu creio no coração. Agora, este crer no coração precisa externar com uma confissão: Jesus é o Senhor, como uma evidência externa da profissão da minha fé. Vocês estão comigo? Crer no coração é uma coisa, declarar com a boca é uma outra coisa que significa a mesma coisa. Não é uma coisa ou outra, são as duas coisas que precisam acontecer na sua vida se você professa ser um cristão. Para isso, eu queria fazer agora aqui então algumas explicações importantes. Em primeiro lugar, por que então crer com o coração? Que Jesus é Senhor, que Jesus ressuscitou. Por que eu preciso que seja respondida as dúvidas a respeito da minha fé? Se de fato Jesus ressuscitou dentre os mortos. E essa é a maior declaração doutrinária da igreja. Essa é a maior evidência que separa o cristianismo, a igreja de Cristo, de qualquer outra religião. O nosso Salvador, o nosso sumo sacerdote, o nosso maior profeta, o nosso Deus, o nosso Senhor ressuscitou dentre os mortos, por isso Ele é Deus. Não há nenhuma outra evidência em qualquer outra religião. Então, por que eu preciso da explicação? Por que eu preciso entender, que eu preciso crer no meu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Pois a fé deve ser experimentada aonde Cristo precisa reinar. Eu preciso crer no meu coração, porque é lá que Ele deseja reinar como Senhor da minha vida. Ah, Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus não se impressiona com a aparência, pois o nosso Senhor vê o coração, como já dizia nas profecias de 1 de Samuel, capítulo 16. Deus não vê como o homem vê, Ele vê o coração. Ele sabe como o teu coração está agora. Ele sabe exatamente como ele está inclinado, talvez, para a incredulidade, para o medo, para a ansiedade. Ele sabe que o Senhor do teu coração não é Ele, é o dinheiro, é a sua esposa, é o seu marido, é o teu trabalho. Ele sabe quem de fato é o Senhor de pelo menos uma boa parte da tua vida, do teu caráter. Ele sabe. E Ele deseja destronar, porque aparentemente você possa ser religioso, você possa ser um cristão, mas Ele deseja que você primeiro, então, creia com o coração, para que de fato haja um impacto e uma grande transformação, de dentro para fora. Em segundo lugar, porque logo depois então eu tenho que confessar com a minha boca que Ele é Senhor. Por quê? Porque já está definido, eu crio no meu coração, eu posso ser um cristão em casa, não preciso vir para a igreja, eu não preciso verbalizar nada, a minha fé é pessoal. Nananina não. Com base nas Escrituras por meio do apóstolo Paulo, não. Porque não basta apenas um lado da moeda, que é crer em seu coração que Ele ressuscitou, que Ele é Deus. Porque Deus vê o teu coração e Ele quer reinar exatamente lá. Você precisa também confessar com sua boca. Por quê? Pois o testemunho da fé em Cristo precisa de uma declaração verbal. Nós precisamos verbalizar externamente uma convicção interna.
Pastor, mas Deus não é este que vê o coração? O meu cristianismo, a minha religião não pode ser essa religião pessoal. O que os outros fazem ou deixam de fazer não me importa. O que importa é o que é a minha experiência com Deus. Não, absolutamente não. Porque você precisa confessar com a boca. Pois o seu testemunho de fé evidencia a sua declaração verbal de que Ele é o Senhor do teu coração, evidenciando através da sua vida e do seu comportamento. Foi por isso que em Atos foi dito que receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então serão minhas testemunhas. E testemunhas lá é a ideia de testemunhas oculares. Jesus está falando para aqueles que caminharam com Ele, comeram com Ele, tocaram nele, viram Ele fazer todos os milagres que Ele fez, curar a cegueira de nascença de uma pessoa, um coxo ali, a multiplicação de pães acolá. O Cristo, o Messias prometido, da descendência de um povo que Deus usou Moisés para abrir o mar inteiro, para fazer chover o maná do céu. O Jesus, sustentado pelas Escrituras, que fala a despeito de um Deus que usou pessoas como Noé, que Deus, trazendo o dilúvio, salvou a sua família numa arca e restaurando o plano de Deus para a humanidade. O Deus que enviou o seu Filho, mas antes trouxeram os apóstolos para denunciar o pecado da própria religião do Antigo Testamento, de um povo que era zeloso por Deus, mas um zelo que não tinha entendimento, porque eles não compreenderam que o fim da lei, do zelo da lei, é Cristo. A verdade estava debaixo do nariz deles. E os apóstolos foram as testemunhas oculares que estavam confessando verbalmente diante de todos os religiosos, dos fariseus, dos judeus que crucificaram o Cristo e estavam perseguindo os nossos irmãos da igreja primitiva. A fé que eles tinham no coração, a declaração de fé que eles tinham de que Cristo realmente ressuscitara dentre os mortos. Ninguém roubou o corpo dele, ninguém escondeu o corpo dele. Os ateus modernos, eles não negam que Jesus ressuscitou. Eles não negam a evidência de que o Jesus histórico esteve entre nós. Eles não negam a figura de um Jesus de Nazaré que fez muitos milagres. Eles não negam. O que eles negam é o senhorio. O que eles negam é o testemunho, é o poder que o Espírito Santo dá aos crentes para que absolutamente Jesus seja o único, suficiente Salvador e Senhor da humanidade. Nós temos poder para dar esse testemunho e essa confissão verbal. E esse poder de confessar verbalmente em 3 aspectos. Em um mundo de trevas onde Satanás é o Senhor. E é por isso a primeira razão pela qual você precisa verbalizar que Jesus é Senhor. Para que Satanás ouça que Ele não é mais o Senhor da sua vida, que Ele não é mais o Senhor da sua família. Foi por isso que o próprio Paulo lhe disse em certo momento a um carcereiro: olha, você precisa confessar, e tu e tua casa será salvo. Em que verbalmente, nesse mundo de trevas, Satanás ouvirá da sua voz que Jesus é o Messias, o ungido de Deus, o primogênito do Pai, que ressuscitou dentre os mortos, e eu o confesso como verbalmente: Jesus é o Salvador e o Senhor da minha vida e da minha casa. Você tem poder espiritual. Receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para serem as minhas testemunhas do que Deus tem feito nas nossas vidas, dos milagres que Ele tem operado, da provisão que Ele tem dado dia a dia, sobretudo do testemunho ocular que foi registrado nas Escrituras pelos apóstolos, de que o Filho de Deus veio ao mundo, de que outrora o Senhor da minha vida era uma rotina de um viver numas trevas
de um mundo em que o senhor deste mundo é Satanás. E agora, então, em primeiro lugar, o poder da minha confissão é para que este mundo e toda a hoste maligna ouça que o Senhor da minha vida, da minha casa agora é Cristo. Um segundo poder dessa confissão verbal, eu preciso confessar com a minha boca diante de pessoas que estão carentes da graça de Deus, porque estão vivendo nas trevas. É por isso que eu dou testemunho da minha profissão de fé. E eu não concordo com aquela percepção evangélica que diz: pregue se necessário, use palavras. Que é aquela ideia assim, se eu viver certinho, com bom comportamento, é suficiente para que as pessoas entendam quem é Jesus na minha vida. Absolutamente não. Aonde eu estou vivendo, por exemplo, uma hipótese, um casal que chega à nossa comunidade, e aquela família vivia nas trevas, debaixo da opressão maligna, e a esposa se converte. Ela está no nosso meio, o marido vem de vez em quando, ou vice-versa. Não importa se é homem ou se é mulher, se é o marido ou a esposa, ou se é o filho. Esta pessoa precisa declarar lá na sua casa. Ela precisa abrir a sua Bíblia lá naquele ambiente. Lá no trabalho onde você está. Porque algumas mudanças e um impacto profundo acontecerá na sua vida, e você vai precisar explicar quem é a causa de você ter se tornado mais calmo. Quem é a causa de você estar agora menos ciumenta de forma doentio? Quem é a causa de ter tornado você uma pessoa melhor? Quem é a causa do brilho no olhar que eu vejo em você? Quem é a causa de ter convencido você a perdoar, a amar? É Cristo. Então eu preciso confessar com a minha boca, declarando que Ele é o Senhor. Então, esse poder verbal de confissão diante de um mundo de trevas, que Satanás é o Senhor e agora não mais da sua vida, diante de pessoas carentes de luz e de graça, que precisam ouvir de você, e em terceiro lugar, para a glória de Deus. Deus é glorificado quando um pecador confessa a Cristo Jesus, o seu Filho, como Salvador e Senhor da sua vida. De forma voluntariosa. Não é uma confissão religiosa. Não é uma reza da missa. Não é uma repetição de um culto. É algo verdadeiro de alguém que experimentou no coração, que creu no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e agora eu expresso com a minha vida quem Ele é e o que Ele tem feito em mim e através de mim. Eu quero chamar a tua atenção agora, concluindo essa reflexão, trazendo algumas aplicações finais sobre o crer com o coração e o confessar com a boca, como sendo a fé plantada para dar frutos de boas obras na sua vida, como disse Tiago lá no capítulo 2, versículo 15, pois a fé sem obras é morta. Em que o crer com o coração precisa do confessar com a boca, como sendo a semente de frutos que vai produzir boas obras na tua vida, de transformação que Deus vai operar em você e através de você. Então, meus queridos irmãos, nenhum tipo de crença, de uma experiência pessoal, que não se tornou uma experiência externa, de um comportamento que vai impactar as pessoas ao meu redor, não tem muito significado para Deus. Não tem. Não faz sentido. Todas as pessoas, todos os pecadores que estiveram com Jesus foram impactados por Ele e foram transformados radicalmente por Ele. E a vida dessas pessoas foram transformadas, em que
o testemunho do cristão, ele é dividido em duas partes: o antes e o depois de Cristo. Aliás, a história, o nosso calendário diz a esse respeito, porque realmente Ele é o Senhor da história. Agora Ele é o Senhor da tua vida? Ele só o será se você realmente confessá-lo em seu coração e professá-lo com sua boca. Pois o coração é a fonte das palavras que professamos, das atitudes que demonstramos. Por isso que a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que o nosso comportamento revela aquilo que está dentro de nós, de quem é o Senhor da nossa vida. Pessoas que foram transformadas por Jesus e hoje creem com o coração que Ele é Deus, ressuscitado dentre os mortos, e confessa com a boca que Ele é Senhor, diante de Satanás, diante desse mundo em trevas, diante das pessoas para a glória de Deus, são pessoas impactadas profundamente pelo Criador da nossa vida. Porque esse coração recebeu a semente da fé que produz uma nova vida. As coisas velhas ficam para trás. Eis que tudo se faz novo. Portanto, a fé que é plantada no coração brota em nossas palavras e dá frutos de uma vida nova transformada em Cristo Jesus. Se isso não acontecer, é porque o Evangelho, como diz em uma das parábolas da agricultura, quando Jesus diz que o semeador saiu a semear, e a sua peregrinação é como se fosse esse caminho, e o semeador estar a semear em seu coração a fé, mas algumas dessas sementes têm caído no teu coração e o teu coração está pedregoso, tem muitas pedras, e aquela semente, ela não consegue chegar no terreno mais profundo do teu coração, e essa semente morre. Ou talvez o teu coração esteja com tantas provações e tribulações que ele está cheio de espinhos que sufocam essa semente. A semente até consegue chegar lá no terreno do teu coração, mas ela não ganha vida. O sol seca aquela plantinha e ela morre, ela murcha, ela seca. Mas há um terreno que quando o semeador sai a semear, ela cai num terreno fértil, um coração desejoso, um coração ansioso, como cantamos, ó Deus, como eu ansiava, como a minha alma ansiava por Deus, como as minhas ansiedades, as minhas depressões, os meus medos se esvariam, se tornou nada diante do Deus que acalma a tempestade. E a minha alma encontra prazer, eu aprecio Deus, e eu desfruto a presença dEle na minha vida, porque agora o meu coração recebeu a semente da palavra, porque eu criei com o coração, e eu tenho confessado com a minha boca, e isso tem feito toda a diferença. Creia com o coração como a semente que vai produzir frutos de palavras que professam que Jesus é o Senhor da tua vida, para a transformação do teu coração, da tua vida, das pessoas ao teu redor. Chega de lutar com suas próprias armas. Não vale a pena. Confesse a Cristo como aquele que pode salvar você, salvar as suas finanças, salvar a sua família, salvar a tua alma, salvar os teus dias, os teus planos, os teus sonhos. E para isso eu queria que nós fechássemos os nossos olhos e nós vamos orar nesse momento.